Oferecimento kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Que foda o que fez o Fluminense ontem no Super Mundial de Clubes. Vai ter rival querendo desmerecer, como eu já vi, falando, mas a Inter é mais fraca do que o Bayern. Mas a Inter não é forte como o Bayern, como o Real Madrid, como o Manchester City. A Inter, meu amigo, é finalista somente da Champions League. Não me interessa se trocou o treinador, se não trocou o treinador. A Internazionale, atual finalista da Champions League, levou porradinha do Fluminense, levou porradinha de um clube brasileiro. E aí, tem que ser falado e tem que ser muito elogiado o Renato Gaúcho. Porque o Renato Gaúcho levou muita porrada quando mereceu levar muita porrada, mas, meu Deus do céu, olha o que o Renato Gaúcho fez nesse Fluminense, gente. Ele jogou bem contra a Internazionale. A Internazionale teve chances? Teve. O Fábio é um fenômeno. O Fábio é foda aos 44 anos. Mas o Fluminense também teve. Fluminense perdeu um gol feito com o Samuel Xavier. Fluminense perdeu chances claras na partida também. Ou seja, o Fluminense venceu e convenceu contra a Internazionale. Então, tira o chapéu pro Fluminense. Que feito gigantesco. E digo mais, hein? Para mim, disparadamente, por enquanto, o maior feito de um time brasileiro nesse Super Mundial de Clubes. Porque o Palmeiras, gigante, passar para as quartas de final, claro, tem que ser reverenciado como foi. Mas eliminou o Botafogo. Um adversário normal já para o Palmeiras. Um adversário conhecido, um adversário bem menor do que a Internazionale de Milão, que é um gigante europeu. O Fluminense não, meu amigo. O Fluminense ele passou para as quartas de final, eliminando o finalista da Champions League. E aí eu já dou boa tarde para ele, que me roubou 100. Então, se eu digo que você é otário, sempre, porque, vamos ser sinceros, se a gente for fazer um saldo aqui, eu tenho 15 mil de lucro em cima de você, mas não é por isso que eu hoje não vou me render e vou dizer, você me fez de otário, Marcos André. Você confiou no seu Flusão. Então você tá cochichando o quê? Fala pra mim. Eu não tô falando pra você. A vida então toda é um otário que tem na vida. A vida toda tomando dinheiro. Boa tarde, Flávio, Tico, boa tarde, Bruno. Um discurso muito bonito. Tô mandando aí o piquezinho. É 200, filho. Manda. Manda que eu vou comer um picadinho e tomar um vinho nesse frio em São Paulo. Então acabaram agora. Agora que você tá no lucro, acabaram as apostas pro Super Mundial. Pipocou, aí escolhe aí Palmeiras e Chelsea, eu sou qualquer um. Pega um, eu sou outro. Então agora acabou. Eu vou te depositar agora. Tá aí, tá aqui bonitinho. Eu tô mandando agora. Tô mandando bonitinho. A sacola chegou, a roupa chegou, porque o Flamengo já chegou. O Flamengo já chegou. Sua mala já chegou, Tico? Chegou. Chegou junto com o Flamengo? A mala chegou. Agora, brincadeiras à parte, eu vou te falar. Um feito... Não é um feito incrível, porque não é possível... Né, você bater nenhum europeu. Mas na circunstância, né, ontem o McAllister, que joga no Liverpool, campeão do mundo, joga muito, ele deu uma entrevista para a TV argentina lá, para a ESPN Argentina, ele falou, eu sou sul-americano, sou campeão do mundo, jogo no Liverpool, time de ponta da Europa, mas as equipes sul-americanas, para torneio assim, a garra das equipes sul-americanas à vontade, contra os europeus, pode funcionar em 1, 2 jogos, mas para pontos corridos ou em jogos decisivos mesmo, muito difícil ser batido. Isso é a opinião dele e de muitos, né? Eu concordo. Para 38 rodadas, né? Primeiro que as equipes sul-americanas não são europeias, então elas disputam a competição que é de cada país aqui dentro do continente. Mas não vamos esquecer que o Fluminense, se você pegar... O Fluminense troca de treinador, sai o Mano Menezes e vem o Renato, não tem 60 dias de clube. Se você pegar esses últimos 50 dias, 60 dias, a Inter de Milão encantava a Europa. A Inter de Milão é a segunda colocada do campeonato italiano, porque ela pensou na final da Liga dos Campeões.
ela é eliminada da Copa Itália, que não é dos maiores torneios, mas a rivalidade local importa muito, né? E a Inter, no conjunto, não era assim, no individual, aqui é um grande craque da Inter, é o Lutário, é o Mkhitaryan, é o Çalhanoğlu, não. Era o conjunto com o Inzaghi, que estava ontem à beira do campo do Al Hilal. A Inter chega, aqueles jogos incríveis agora, ela elimina o Barcelona, em 2 jogaços, né? Ela elimina o Bayern de Munique, todo poderoso Bayern de Munique, né? Que foi campeão alemão, estava aí, está aí dentro do Mundial, e a Inter deu uma caída muito grande, mas há 50 dias atrás, a Inter é uma das equipes mais, se não fosse, Bruno, a segunda, até mais poderosa que o Paris Saint-Germain, que hoje é vista como favorito. A final acho que foi bem surpreendente, a goleada. A final foi uma coisa, né, uma das piores finais, assim, em termos de resultado. Mas o campeonato italiano, ela perde pro Napoli. Por culpa dela, só dependia dela, o Napoli chegou a tropeçar e ela não fez o dever de casa. Né? Contra Lazio. Contra Lazio. Tomou um gol no finalzinho. Então era uma equipe que encantava. O Fluminense fez um feito muito grande. Muito grande, porque se você pega o Fluminense, trocou de treinador, o Fluminense, o Campeonato Brasileiro, está ali em sétimo colocado. Você pega uma... Quer dizer, o Campeonato Brasileiro ainda falta mais de 25 rodadas ou mais. Você pega uma Inter de Milão que há menos de 50 dias estava encabeçando aí praticamente quase uma tríplice coroa e acaba não ganhando nada e não fazendo um jogo bom. O Fluminense tem que bater palma mesmo. Tem que bater palma, financeiramente bom pra caramba, para um clube que a gente sabe aí que estava com pendências financeiras, dificuldades para renovar com o John Arias, que eu sempre falei aqui, ó, no programa, você mesmo sabe. Tem 2 jogadores aqui que estavam no Brasil dando sopa e com o dinheiro que o Flamengo tem, dinheiro que o Palmeiras tem, o próprio Atlético Mineiro, fretando aí o Botafogo, ninguém nunca querer comprar o John Arias e o Marcos Leonardo. Eu falei isso, o Marcos Leonardo tá lá, ó. Você confundiu o Marcos Leonardo com o outro que eu falava, tio. É o Marcos Leonardo. Eu confundi com o Caio Jorge. Você confundiu com o Caio Jorge. Ontem lá, o Marcos Leonardo, o atacante titular, o Mitrovic, está machucado. Ele ganha a oportunidade, está jogando bem. Isso já foi também agora no final do campeonato árabe lá, do campeonato da Arábia Saudita. E o Fluminense foi um feito incrível. Agora pega o Al Hilal, né, que é o time mais rico do mundo. Você fala assim, é o Newcastle? Pode ser o Newcastle, que é o mesmo dono. O dono do campeonato saudita é dono de todos os clubes. Se ele quiser botar um time só, eu quero Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, eu quero todos no time só, ele tem dinheiro, por isso que ele paga todo mundo. Lá o Pisse, ele estava lá no jogo, né? Foi ele que apareceu, né? Acho que sim. Bin Salman, né? Acho que não era ele, não. Não sei. Não, ele estava no jogo, ele tava no jogo só, não. O Ben Salman é o príncipe. Viralizou a imagem dele comemorando. Foi, ele estava no estádio. Não, ele é o presidente do... Não foi ele, Tico, que apareceu? Então, ele é o presidente Flávio, do PIV, eu que é acho que era ele, hein, o Flávio? fundo de investimentos que o governo usa para fazer esse trabalho. Mas- O Ben Salman não dá para ir no estado, não, pô. Foi ele que estava lá, pô. Ele apareceu no estádio ontem. O presidente da Arábia? O presidente da Arábia. Que não, hein? Eu acho que foi ele. Acho que é o presidente do fundo de fundo de investimento que banca tudo isso. Certeza. Hã? Eu não tenho certeza, mas viralizando muito uma imagem que ele até tiram, né, como é que é o nome que bota na cabeça? Não é turbante, né? Porque assim, na hora passou bem rápido, assim, a imagem passou. Ele até tirou aquele negócio da cabeça e os jogadores ficavam gritando, presidente. Deve ser o presidente. Do Al Hilal. Porque apareceu, eu achei até que pode tinha ser. sido ele. Não, o presidente da República, para sair, o negócio é complicado. Porque, Flávio, o Campeonato Saudita e o Newcastle pertence ao fundo saudita, que é o dono de tudo na Arábia Saudita, é ele, né? O príncipe herdeiro. Mas assim, Tico, é um feito muito grande pro Fluminense. Por exemplo, você pega a equipe do Fluminense. O Flamengo perde do Bayern de Munique, que perdeu para a Inter de Milão. A Inter é motivada. A Inter vai lá em Munique e ganha do Bayern de Munique, no jogo de volta empata. O Bayern de Munique é eliminado. E a final da Liga dos Campeões foi onde? Em Munique, no estádio do Bayern de Munique. Então, na semifinal, todo mundo apostava, pô, o Bayern de Munique vai ter a oportunidade de novo de ser campeão europeu. A final é dentro do seu estádio e a Inter tira esse Bayern de Munique, de Harry Kane, de Olise, de Coman, de Kimmich. Ela elimina. 30 dias depois, 40 dias depois, ela é eliminada pelo Fluminense por 2-0, merecidamente. Né, Vamp? E você, né? A gente
tem aqui no nosso programa é bom que a gente tem opiniões diferentes várias vezes, todo mundo. E o Flávio Prado e o Mauro César Pereira, que já vai estar com a gente também, eles não gostam muito do trabalho do Renato Gaúcho. Eu sempre gostei muito do trabalho do Renato. Pipeno sempre gostou muito. Você gosta, você acha bom. Eu sempre achei muito bom, Pipeno muito bom. O Bruno acha normal. É muito dividido, né? A opinião aqui no programa com relação ao trabalho do Renato é muito dividido. As opiniões são muito divididas. Você, Vamp, o que você achou? Que depois eu vou querer saber do Flávio, inclusive do Mauro, né, que vai entrar com a gente, se até eles acham que o trabalho do Renato nesse Mundial está impressionando, né? Porque o Renato, ele até disse ontem que o time do Fluminense aprendeu muito com a atuação do Flamengo contra o Bayern de Munique, que o Flamengo errou e possibilitou assim que os europeus encontrassem o gol, que num jogo desse você não pode dar o gol. Você tem que levar o gol só se for por muito mérito do adversário. O Renato trouxe essa situação, porque foi gigante, né, o Vamp? O que o Fluminense do Renato fez ontem, e aí tem muito mérito do treinador. Não, lógico, ele mesmo fala na coletiva, né? E ontem na escalação, ontem depois do bate-pronto aqui, foi pra casa, não sei, tô vendo a escalação, o Fluminense muda a forma de jogar com 3 zagueiros, espelhou a forma da Inter de Milão jogar. Faz o gol logo no começo com o Cano. Só que o que me surpreendeu, assim, depois do jogo, o Fluminense passa a comemoração merecidamente, né? O prêmio, financeiramente, também muito com uma equipe que precisa de dinheiro, né? Não vive das suas melhores fases financeiramente. O Renato vai para a coletiva e fala sobre espelhar o time e tudo, e fala que a filha dele convidou para jantar, ele falou, não, vou assistir o jogo, né? Porque dali sai o adversário que a gente vai enfrentar, né? E sai o Inter de Milão. Aí ele fala sobre tática, que as pessoas e tal, a imprensa, todo mundo. O que me surpreende é que ela, como treinador, como o Renato, né? Eu sei que ele tem uma comissão competente, eu já trabalhei com o Alexandre, com o Fera, o Mauro conhece, trabalhou muito tempo no Flamengo. Ele não vê jogo nenhum mesmo. Ele mesmo cria o personagem. Eu achava que era brincadeira, assim, de não é possível. O treinador vai ver, pelo menos, os melhores momentos da equipe que eu vou enfrentar. Não estou falando Mundial de Clube, não, Campeonato Brasileiro. Sou treinador de um clube, eu vou ver a bola parada, vou ver os corners, como são batidos, os melhores momentos. Estou falando todo jogo, você vê 90 minutos, não. E ele falou que não foi jantar para ver o jogo, que não é, então não é de costume ele fazer isso. Apesar que, se ele botar alguém da comissão para ver, mas o treinador que decide tudo no último momento é ele, né? Que escala tudo, que muda a forma de jogar. Você viu que o Abel Ferreira falou outro dia que ele tentou mudar a comissão técnica. Não muda, não faz isso agora. Ele falou, não, é minha convicção, eu vou fazer. Então, na coletiva muito boa, mas eu concordei assim, eu discordei nessa parte, que não vê jogos, que ele viu só esse jogo agora, então provavelmente ele vai ver agora, ele deve pegar o vídeo e assistir, se ele não assistiu o jogo ontem ao Hilal e Manchester City, que para mim foi um dos melhores no Mundial, foi um jogaço ontem esse jogo, aberto, trocação a todo tempo. Ele tem os méritos dele de espelhar tudo, mas tem que dar os parabéns para todo mundo. Mas eu esperava que o Renato, quando ele fala assim, de não tomar curso na CBF, até eu também não ia, não. Se eu fosse treinador, tomar curso de uns caras que nunca... Não é porque nunca jogou que não pode falar. Mas quando eu vejo quem é as pessoas que estão dando o curso, não acrescenta muita coisa pro futebol brasileiro, não, viu? Tô falando de todos. Tem alguns lá, que nem o Neto fala, alguns pés de rato lá, que não dá para passar coisa pro Renato, pro Mano Menezes, pro Tite. Outro dia tava um treinador de basquete, pô, dando aula sobre futebol na Granja Comari. Então, algumas coisas ele tá certo, mas ontem fiquei surpreso de falar. Fiquei surpreso de ele falar que viu o jogo, porque normalmente o treinador tem que ver. Não é nem que não jogou, né, que o Vamp quer dizer, que nunca também foram treinadores de grande escalão. E aí tô dando curso de treinador na CBF. Eu concordo com o Vamp também. Eu acho que é até bizarro pessoas que já têm um currículo fazendo esse tipo de curso. E o Renato Gaúcho, claro, eu fico imaginando como o Renato Gaúcho vai voltar para a Praia do Rio, meu amigo.
ele vai chegar gigante. Ele vai chegar com o peito estufado. E ele merece chegar com o peito estufado depois do que ele está fazendo nesse Super Mundial. Ele jogou melhor que o Borussia e não venceu por pouco. Passou para a fase do mata-mata e na fase do mata-mata elimina somente a finalista da Champions, a Internazionale de Milão. Então, cara, muito merecida aí essa volta por cima do Renato Gaúcho, que depois da sua passagem no Flamengo, realmente teve ali uma decadência na carreira e hoje mostra para o mundo e tira a onda para o mundo na sua coletiva, com um baita feito, com uma vitória convincente do Fluminense. E aí, a gente vai ter que falar aqui, vamos falar muito, também de lados individuais, tá, gente? Porque o Arias, na minha opinião, hoje é o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro, no momento até melhor que o Estevão, tá? No momento. Porque o Arias, eu pensei muito antes de falar nisso, mas eu pensei, refleti, olha o time que o Arias tem do lado dele e olha o time que o Estevão tem do lado dele. O Fluminense é muito menos time, elenco forte do que o Palmeiras. E o Arias joga absurdos em todos os jogos, né? Em todos os jogos. O Cano sempre acha uma finalização. O Fábio, gente, o que é o Fábio aos 44 anos? E esse cara eu conheço bem. Esse cara é meu parceiro, não é meu amigo, porque não é um cara que eu sempre falo, mas é meu parceiro. É um cara 100% família, é um cara na dele pra caramba. Nunca foi de ficar lamentando não estar na seleção brasileira, merecendo muitas vezes estar na seleção brasileira. E com 44 anos... esse cara ainda é decisivo numa competição do peso de um Super Mundial. Então, tiro muito meu chapéu pro Fábio. E claro, né, gente? Assim como o Fábio, que eu vou deixar por último para mim o principal, tá? O principal. Mas assim como o Fábio, o que é o Thiago Silva? O que é o Thiago Silva jogando futebol aos 40 anos, porra? A gente tá falando do Fábio com 44, do Thiago Silva com 40, não sei se é 39 ou 40. Olha o que esse cara ainda joga. Olha o que esse cara é líder nesse time do Fluminense. Meu Deus do céu. E para finalizar, para mim, a grande surpresa. O que é esse Inácio jogando futebol? Cara, se esse Inácio realmente jogar o que ele jogou nos 2 últimos jogos do Fluminense... esse cara, eu não sei a idade dele, eu não sei se ele é um jovem talento, eu não sei o que é. Mas esse cara pode chegar até numa seleção brasileira se ele for jovem, gente. Porque o que esse Inácio jogou ontem e o que ele jogou na última partida do Fluminense, que decidiu a vaga do Fluminense para as oitavas de final, foi uma monstruosidade. Eu gosto muito de dar moral para quem é pouco falado. Porque esse cara tá jogando muito, fez uma partida impecável nos 2 últimos jogos e é o Fluminense. E aqui, gente, eu reconheço, tá? Se me perguntassem, não me perguntaram. Se me perguntassem, Pilhado, qual time brasileiro que você confia mais nesse Super Mundial? O Fluminense ia ser o meu quarto, tá? Não de passar, porque eu achei que o Botafogo ia cair cedo por causa do grupo. Mas de potencial, eu colocaria o Fluminense em quarto. E o Fluminense, jogando bem, está classificado para umas quartas de final de Super Mundial de Clubes. Então, eu acho um feito gigantesco.